Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Parte 7. 1972, capítulo 30. Arthur. O barco. Ellen. Eu nunca escrevo para você. Nunca escrevi, não sei como. Cartas de um farol. Você já não leu um livro sobre isso? Um desses romances bobos que você comprou em uma estação de trem, antes de termos entrado para essa vida. Faroleiros que escreviam cartas para as namoradas. Longe dos olhos, perto do coração. Não é desse jeito. Quando terminou, você disse: duvido que seja assim. E estava certa. Não é para a gente. Você preferiria que eu tivesse escrito. Isso teria impedido você. O que está na minha cabeça não sai direito, na maioria das vezes. Quero contar para você, querida. Quero contar tanta coisa. Cartões postais nunca terminados. Cartões postais nunca enviados. Eu os rasgo e os jogo no mar para vê-los flutuar para longe. Em outra vida, uma vida de sorte, vejo os pedaços sendo levados até a praia. Ela vai encontrá-los, reuni-los, remontá-los. Tudo vai fazer sentido. 36 dias na torre. O que houve com você? Pergunta Bill a Vince na quarta-feira enquanto almoçam uma canja de galinha com pão velho, que está começando a endurecer e mofar. A sopa é enlatada e a gordura se acumula por cima, mas, depois que é aquecida e engrossada, fica boa. Parece estar passando mal. Foi alguma coisa que eu comi. Estou me sentindo um lixo. Bill fuma e sorri para mim, como se tudo aquilo fosse uma piada. O que foi? Pergunto. Nada. Meu Deus do céu. Alguém tem que manter o ânimo aqui. Vince mexe na sopa, sem apetite. Eu entendo. Estou louco para comer carne fresca, qualquer coisa fresca. No Rochedo do Norte, a gente criava galinhas. As boas nos davam ovos durante toda a estada, e as que não davam viravam ensopado. A gente olhava para as aves quando chegava e torcia para pelo menos uma delas estar ficando velha pelo bem do nosso estômago. Meu intestino, reclama Vince, está todo revirado. Vamos mandar você embora antes que o tempo vire, não é, Arthur? Sugere Bill. Coço o queixo, passando a unha nos pelos crescendo. Vejo ele olhando para mim com carinho, ou algo que eu entendia como carinho, apesar de estar mais para desprezo. Onde arrumou essa barba, Arthur Black? Nunca vi você de barba e não faz seu estilo. Não faz nem um pouco seu estilo. Houve uma época em que ela não me conhecia, e talvez aquilo no fim das contas fizesse meu estilo. Aí eu e você íamos ficar aqui, Bill. Ele joga a cinza do cigarro na tigela de sopa. Não por muito tempo, responde ele. Mandariam outra pessoa. Naquele momento, olhando para meu assistente, sinto vontade de derrubar as xícaras e os pratos da mesa, mandar aquela bagunça toda para o chão enquanto vou para cima dele e acabo com aquele sorrisinho estúpido. Não, digo, não seria por muito tempo. Vince olha para nós dois. O que você quer fazer? Pergunto. Vou ficar bem, responde ele, afastando a comida. Prefiro não tirar um coitado de casa tão perto do Natal. Não vou cobrir seu turno, se é isso que está querendo, afirma Bill. Obrigado pela empatia. Cara, você vai ter muita empatia em casa, de um médico. Parece até que quer que eu vá embora, filho da mãe. Bill dá de ombros. Só não quero pegar isso, cara. O balde já está sofrendo o suficiente com você. Vince apoia a cabeça entre as mãos. Pode ter sido minha comida, resmunga. Se foi a de alguém, diz Bill. Achei que se todo mundo tivesse isso, e logo todo mundo vai ter. Vou esperar um dia, afirma Vince. Vê se passa. Eu cubro o seu turno, ofereço. Volte para a cama. Quando ele vai embora, Bill pede: chame um barco, Arthur. Ele está mal pra caralho. Já decidi. Amanhã vai ter passado. E se não tiver, aí a gente chama alguém. Não se o mar estiver agitado, porra. Não vai estar. Não é o que está dizendo a previsão, afirma Bill. Acendo um cigarro. A previsão nem sempre acerta. E você acerta. No norte,
Quando chegou a hora das galinhas, meu faroleiro-chefe me mostrou o que fazer. Ele segurou uma de cabeça para baixo e me pediu para cortar o pescoço dela. Um corte limpo da esquerda para a direita. O que está querendo dizer, Bill? Ele olha para mim por um instante. Foda-se, diz. Por fim. Você é o faroleiro-chefe, não eu. Faça o que quiser. Peguei estes dolomitos em Flamborough Head. Na época, meu faroleiro-chefe me chamou em um dia tranquilo e disse: tem um centavo aqui, garoto, e um pouco de vinagre. Agora veja o que consegue fazer. As rochas com cálcio borbulharam com o ácido. Aprendi a classificar a rigidez delas em uma escala de 1 a 10, esfregando as mais duras com uma moeda. Ele me deu seu bloquinho e seu manual com todas as anotações. Já tinha começado a pintar na época e era sua forma de dizer: isto é seu agora. Fique com isto por um tempo, depois passe adiante. Para Ellen, as pedras são mórbidas. Para mim, é o contrário. Quando tocamos uma pedra que existe há milhares de anos, é como se nós e a história dessemos as mãos. Ela diz que fico mais à vontade no farol do que em terra, e talvez esteja certa. A vida na terra me parece errada. A instabilidade de tudo me abala. Telefones tocam de forma inesperada. As lojas da região vendem 2 tipos de leite e não consigo decidir qual deles comprar. No mercado ou no ponto de ônibus, as pessoas me contam as novidades em detalhes. Bom dia, Arthur. Já voltou? Parece que vi você ontem mesmo. Ele contou que o Standa Laura finalmente foi tirar as pedras da bexiga. Elas falam sobre a semana seguinte ou algum dia em julho em que sei que não vou estar em casa, mas eu assinto, sabendo que não vai fazer a menor diferença para mim. De certa forma, minha vida em terra é sempre de passagem, já que estou lá mas não estou. É como ir a uma festa cheia de pessoas que não conheço, sem saber o que vestir e tendo que ir embora antes da meia-noite. Quando estou no continente, tenho que fingir ser um homem que não sou, fazer parte de algo de que não faço parte. É difícil explicar isso para as pessoas normais. Elas não se interessariam pela imobilidade silenciosa e interminável da vigília da manhã, nem pelo fato de um bom assado ocupar sua cabeça por um dia inteiro e pelo seguinte. O mundo dos faróis é pequeno, lento. É isso que as outras pessoas não conseguem. Elas são incapazes de fazer nada devagar e com significado. Meu cérebro funciona de maneira diferente aqui. Em terra, ele meio que adormece. Não é tão esperto quanto é aqui. Por exemplo, quando vou pegar o barco, sei exatamente qual deve ser o peso da minha mala com tudo dentro: chinelos, cuecas, toalhas, pente, lenços, toalhas de rosto, calças de trabalho, calças confortáveis, pulloveres, necessaire, cigarros, creme de barbear. Isso tem a ver com minha vida no farol. Então eu sei o peso de cada item e de todos juntos. Quando falta alguma coisa, percebo que é sem muito esforço. Já parei ele no pier para avisar que tinha deixado o cortador de unha no armário do banheiro. Quando volto para a terra, perco tudo isso. Tenho coisas demais com que me preocupar e não adianta nada, porque elas estão sempre mudando. Então, apesar de parecer que a torre exige menos de mim, ou que aqui eu me desligo, isso não é verdade. Ele me confunde ainda mais quando volto. Algumas noites ela quer falar comigo e outras, não. Ela sai e não sei aonde vai. Embora agora eu possa imaginar, pode não ser só o Bill. Ela pode ter vários, rir de mim pelas costas, me chamar de bobo, de homem que não consegue segurar a esposa. Não descanso porque fico pensando nos dois juntos. Como ela foi capaz? E ele, a quem ajudei no início, mostrando o que devia fazer e oferecendo minha amizade, que acalmei depois do susto e do vômito durante a travessia. Esse tempo todo, quanto tempo? Ele não era quem eu pensava. Não descanso porque fico pensando em você. O sono é o refúgio, mas ele não deixa que eu me aproxime. No beliche, sinto calor, depois frio. Depois tremo. É noite, então amanhece e não consigo me lembrar do que aconteceu nesse meio tempo. Um dos nossos geradores pifou. Chamo o técnico pelo rádio e eles dizem que vão mandar alguém. Mas não quero que venha. Não quero ninguém novo aqui. Ninguém mesmo. Às 4 da tarde, uma névoa espessa avança sobre o mar. Eles perderam a chance. Subo até o mezanino para carregar o canhão. Está muito frio lá fora, estranhamente quieto. Há uma mancha no mezanino, uma única pegada. Pequena. Eu pisco. Ela some. A névoa faz isso. Abafa e imobiliza tudo. Eu não seria o primeiro faroleiro a atribuir meu humor aos elementos externos, já que eles se tornam companheiros tão próximos quanto nossos colegas dentro do farol. Mas a névoa tem uma característica específica. Ela sufoca a luz e o som, reduzindo o mundo até só sobrar você. O sol de dezembro é fraco, na melhor das hipóteses. Hoje está esverdeado, bege nos cantos. As famílias em terra devem estar montando as árvores de Natal e decorando as casas com fitas e velas. Ellen e eu costumávamos nos esforçar para decorar a nossa, mas hoje em dia não fazemos mais isso. Sempre vamos ter os sininhos de anjo, porque ela cresceu com eles, e um pedaço de guirlanda em volta do espelho. Quase nunca estou em casa no Natal. Ela não tem por que fazer isso sozinha. Anoto NE no registro,
e para escuro. Depois leio o termômetro e registro a visibilidade, menos de meio metro da torre. Passo muito tempo fazendo isso, mais do que os outros. Eles não escrevem muito. Datas, símbolos. A cada 3 horas como exigido, nada que lhes pertença de fato. Não sei por que estou escrevendo nem o que estou escrevendo especificamente. Talvez esteja escrevendo para você. É a névoa ou as horas ou a infinitude de tudo. Do lado de fora, pego uma pena que sobrou quando Vince tirou as aves dele do mezanino. Pare de chamá-las de minhas aves. Não são minhas, porra, diz Vince. Mas são. Por causa do modo como penso nelas, porque foi ele quem as encontrou. Seguro a pena antes de soltá-la. Ela paira por um instante, sustentada pelo ar pesado, depois desaparece. Não cai, nem desaba, nem gira, como faria com a brisa. Ela desaparece. Quando me levanto, é para ver uma forma no mar, ao longe, surgindo da névoa. Então a Trident mandou mesmo alguém. Só que o barco está vindo da direção errada, do mar aberto. Não pode ser o técnico, no fim das contas. Aperto os olhos, sem saber se é uma peculiaridade do clima, mas os binóculos confirmam que o barco se aproxima rápido. Sem hesitar, dou corda no canhão e aperto o êmbolo para disparar. É ensurdecedor e abre caminho em meio à névoa. O relógio começa a contar 5 minutos, mas disparo novamente em seguida, antes de dar corda no canhão para recarregar. O barco parece não ouvir. Segue depressa em direção ao farol, ignorando as explosões, meus braços balançando e meus gritos para que ele se afaste. Pelos binóculos, meu alvo aparece embaçado. O mastro do barco é alto, mas a embarcação em si é pequena. Vejo uma cabeça pilotando e concluo que, se posso vê-lo, ele também deve me ver, por isso grito outra vez. Vire tudo para este bordo, tudo para este bordo. O canhão dispara, porque ele continua avançando. Não está vendo minha luz. Então percebo a vela rasgada, mais parada do que uma meia no varal em um dia sem vento. Ele veio pedir ajuda. Não quer dar meia volta. Grito que vou preparar o gancho e ele não responde, por isso uso o semáforo. Por fim, ele levanta o braço. Oi, grito. Estou vendo você. Ele mantém o braço erguido, os dedos unidos, mais como um remo do que sua mão. Não é só o barco que é pequeno, ele também é. Oi, repito, desta vez sem gritar. O barco vira para este bordo, mas a pessoa dentro dele começa a acenar. Não é um aceno de pedido de socorro, mas de reconhecimento. Ele passa pela torre. Eu o vejo ir embora e, em segundos, a névoa o engole. Ele se foi. Capítulo 31. Bill. Dedo podre. 53 dias na torre. Sid chega na quinta-feira. Mal tiramos a mesa do café da manhã e Arthur nos avisa que o bote está vindo. É o mecânico para consertar o gerador. Ele parece surpreso, como se não esperasse a visita. A névoa continua densa. Eu não esperava que a Trident fosse mandar homem nenhum. Por que Arthur não questiona isso? Esta semana, a barba dele se fechou, seus olhos ainda mais. Alguns faroleiros passam tanto tempo nas torres que começam a ouvir o canto das sereias. Alguns minutos de gritos em meio à escuridão silenciosa são necessários antes que o barco se posicione e o recém-chegado seja preso ao guincho. Não é um barqueiro que eu reconheça. Está mascarado sob um chapéu impermeável, o rosto escondido, mas ele faz um ótimo trabalho mantendo a corda esticada e o barco a uma distância regular, o que não é fácil, já que o mar em torno da torre parece a água de uma banheira escorrendo pelo ralo. São os rochedos que me assustam, pedaços frios de carbono que não têm nada a ver com os homens. Assim como o mar, como o céu. Não há nenhum sentimento, nenhuma conexão. E se a vida se reduzir a isso, então faz sentido para mim. Não existe céu nem inferno, nem bom nem mal, porque nada disso importa. Prazer, diz o mecânico. Eu sou o Sid. Ele estende a mão. É mais alto do que eu e Arthur. Tem um corpo de boxeador. Juro que, se o pessoal da Trident passasse mais de uma noite em um farol no meio do mar, pararia de contratar quem ocupa o espaço de 2 pessoas. Sid é mais velho do que o normal. Tem tatuada no braço uma caveira na mandíbula de um lobo. Seu cabelo é grosso e claro. De onde você é? Pergunta Arthur, quando nós 3 estamos sentados na cozinha, fumando, as mãos ao redor de xícaras de chá. De todos os cantos. Sid sacode o maço vazio. Depois rouba um cigarro de Arthur. Nunca fico parado. Fiquei sabendo que eu seria bom para os faróis, tipo vocês, porque são transferidos de um lado para outro. Mas isso aqui, não, eu não ia aguentar. É pequeno demais. Sid olha em volta, como se nunca tivesse estado em uma torre e achasse engraçado ver a mesinha, as cadeiras e os homens que vivem ali dentro. Normalmente, as pessoas que vêm sabem que não se encaixam ali. Elas estão no nosso mundo. Então tem que tomar cuidado, como aconteceria em terra se a gente contratasse um encanador e ele viesse fazer o trabalho. Mas Sid me parece estranho. Não sei por quê.
A voz dele é aguda demais para um homem e para alguém tão grande. Não é bem uma voz de mulher, mas não é muito diferente disso. Não combina com ele, como se não lhe pertencesse, ainda mais porque o sotaque dele é forte, do norte, e me lembro do meu avô, que tinha punhos de aço e um nariz que parecia uma raiz torta. Ele me lembra alguém. Ele me lembra de um sonho que tive. Preciso de espaço, disse Sid. Não me importo de visitar de vez em quando, mas não aguentaria morar aqui. Tem fogo. Obrigado. Caralho, vocês devem fumar muito. Só fumo quando estou entediado. Por que vocês não têm detergente? Achei que vocês, faroleiros, fossem obcecados por isso. Mas vocês não têm. O faroleiro-chefe franze a testa. Estamos esperando que a Trident aprove. Você devia ter avisado. Eu podia ter trazido um pouco. Podia ter comprado um no mercado e trazido como presente de Natal antecipado. Não teria sido um problema. O sabão dá conta. Vocês não se cansam de ficar sentados sem fazer nada o dia inteiro? É um pouco mais do que isso, explica Arthur. É, mas ainda assim é chato. Não depois que você se acostuma. Eu não ia querer me acostumar. Cara, esse seria meu medo. Sid sopra fumaça na direção do cano do contrapeso. Imagine se vocês ainda tivessem que suspender e abaixar esse troço durante o dia inteiro. Não é mais tão trabalhoso? É. Arthur concorda. Depois fala sobre os pesos em correntes que costumam ficar ali dentro e sobre o fato de que quem estiver de plantão tem que suspender os pesos até a lanterna para girar as lentes antes de baixá-los outra vez. A cada 40 minutos, como um relógio cuco. Arthur devia gostar, eu acho, da época em que nada era elétrico. É o tipo de coisa de que ele gosta. Cabeça baixa, movimentos contínuos, como meu pai e o pai do meu pai. É um dos motivos para Arthur ser o menino de ouro deles. Um veterano da Trident, extremamente confiável, que nunca ultrapassou nenhum limite nem por um centímetro. Arthur prova que a vida na torre funciona. Os homens sobrevivem a ela e sobrevivem bem. Todos os faroleiros com quem já trabalhei falaram que aprenderam com ele. Como se ele fosse um santo graal que talvez um dia pudessem tocar. Mas ele não é. Não depois que o conhecemos. É por isso que não importa que ela me diga que cometeu um erro. Eu não acredito. É uma coisa horrível. O câncer, afirma Sid, apagando o cigarro. Que maluquice que é, sabia que já tive 3 vezes. Sou um grande especialista em desviar de balas. Devo ter um gato dentro de mim para ter todas essas vidas. Mais chá. Obrigado. 2 colheres de açúcar. Não precisa economizar, cara. 2. Isso mesmo. Não sei por que pego esses bicos. Mas pego. Acho que preciso pôr comida na mesa. Me mostre alguém que teve câncer tantas vezes. Isso tira mesmo a energia da gente. Cachorros também têm. Eu não sabia. Mas o cachorro do meu amigo teve. Só que o animal não recebeu tratamento nenhum porque era um cachorro. Então morreu. Cadê o terceiro? Terceiro? Pergunta Arthur. O outro cara. Está dormindo. A essa hora. Caralho. O que ele acha que é isso? Férias. Está doente. Se está de cama, não deve ser muito forte. Vocês deviam contar que tive câncer 3 vezes e ver o que ele acha. Quase quero ter de novo, sabia? Já meio que virou um jogo para mim. Como estou ganhando, posso apostar de novo e ver como me saio, ver quantas vezes consigo vencer isso. Mas aqueles hospitais são complicados. Dizem que tenho dedo podre, porque não paro de ser internado. Minha mãe era de Yorkshire. É a primeira coisa que digo a ele. Ele se vira para mim. Olhos prateados. De onde era sua avó? Não preciso da sua história de vida, companheiro. Eu chutei. O sotaque. Então foi um péssimo chute. Como falei, sou de todo lugar. Quando a gente é assim, testemunha o circo todo que é a vida. Vocês 2 já ouviram falar da gralha branca. Um amigo meu disse que viu uma vez na donzela. Com certeza foi na donzela, tipo, 100% de certeza. Não era uma gaivota. Porque meu amigo entende dessas coisas, era uma gralha branca. Ele estava lá em cima no mezanino e a porra do pássaro saiu do nada e pousou ao lado dele, encarando meu amigo. Era completamente branca. Uma gralha branca grande pra cacete. Não tem gralhas aqui, diz Arthur. Teve daquela vez. Mas foi há muito tempo, sabe? Tenho problema com pássaros. Não suporto esses bichos. Tenho um visual pré-histórico. Não é. São só bico, patas e voam para todo lado. Já tentaram ajudar um pássaro quando ele não consegue voar? O bicho grita com você. É sério. É assustador. Por fim, levo Sid até o gerador. Observo sua nuca enquanto descemos a escada. Uma volta para o óleo, outra para a parafina, mais uma até o depósito. Os cabelos dele são de uma cor muito estranha, quase branca, mas não de verdade, e não do branco que vem com a idade. A parte mais escura do meu cérebro parece reconhecê-lo, mas a imagem se desfaz quando tento alcançá-la. O mecânico é tão grande que não sei como nós 2 vamos caber lá embaixo com as baterias e o maquinário entulhado, mas conseguimos. Arthur diz que tenho que ficar com ele. Eu não quero.
Não gosto do jeito como olha para mim, como se soubesse de tudo que já passou pela minha cabeça. Quem é o seu barqueiro? Sid começa a retirar a gasolina do gerador. Meu o quê? Seu barqueiro. Eu não conheço. Também não conheço, cara. Normalmente é o Jory. É ele quem costuma vir. Desculpe decepcionar vocês. É escuro ali embaixo, cheio de sombras. Aposto que você estava esperando os presentes, não é? Já que está perto do Natal. Às vezes isso acontece. Vocês, faroleiros, acham que merecem a caridade dos outros. Acho que não é bem por aí. Soube que todas as crianças da escola mandam presentes para vocês. Os dedos de Sid trabalham rápido. Ele não presta atenção ao que está fazendo. Faz tudo um pouco alheio, como alguém mexendo em uma panela enquanto fala ao telefone. E a escola também. Vocês não comandam um pelotão no Vietnã. Cara, não sintam tanta pena de si mesmos. A gente sempre fica muito grato. É um exagero, se quer saber. E sabe do que mais, Bill? Tem essa história de tendinite também. Você já teve. Então devia agradecer a Deus. Acordei com a mão toda travada, sem mexer nadinha. E não era só minha mão, e sim o pulso e até o cotovelo, totalmente dormente. Era melhor amarrar um saco de batata em mim de tão inútil que ficou. O médico me disse. O médico do câncer. Não, outro. Esse médico disse. Sidney, você está com tendinite. Falei. Estou com o quê? E ele me disse que é quando o nervo fica preso ao chegar na mão e a gente tem que aturar aquilo até melhorar porque não tem mais porra nenhuma para fazer. Ele remexe os ombros. Algo estala. Claro que eu não podia trabalhar e era um saco. Apesar de não ser tão ruim quanto o câncer, aquilo era horrível mesmo. Mas parece que o médico estava certo e a tendinite desapareceu por conta própria. Ela me pegou de surpresa. Tipo a gralha branca que vocês têm aqui. Não tem gralha branca aqui. Se você diz, meu amigo sabe do que está falando. Quem é seu amigo? Talvez eu conheça o cara. Sid tira o carburador. Você é casado, Bill? Sou. Com a Jenny, não é? Como sabe o nome dela? Ele desenrosca a base da boia. Ela me faz lembrar um burro. Vou contar a ela que você disse isso. Como estão as coisas? Com a Jenny. Soube que ela é uma bêbada. O cheiro de combustível invade minhas narinas. O quê? Esses boatos se espalham. O olhar dele encontra o meu. Tipo, em terra. As pessoas falam. Isso não é da sua conta. É verdade. Eu devia cuidar do meu nariz grande. Só que fico curioso para saber o que faz um homem e uma mulher quererem ficar juntos a vida toda, sabe? Isso me fascina. Eu mesmo não sou casado, nunca quis. Não consigo pensar em nada pior. Tenho que falar alguma coisa ou então vou dar um soco nele. Tenho que encher minha boca ou então vou encher meu punho. Meu pai dizia, você é um garoto que apanha, Bill, não é um garoto que bate. É uma merda, não é? Sid pega uma escova de aço. Viver amarrado. A vida é longa. Nunca quis me dar ao trabalho. Sou um cara solitário. A gente acaba ficando muito tempo longe com esse emprego. E você gosta disso, não é, Bill? Minha cabeça dói. Desculpe, diz ele. Só estou interessado. As pessoas me procuram para contar os problemas delas. Não tenho problemas. Ali embaixo, Sid parece mais novo do que parecia no andar de cima. Suas mãos parecem macias enquanto ele limpa a sujeira da boia. Não as mãos de um homem que trabalha com os dedos cobertos de graxa. Não paro de pensar em seus dentes quando ele sorriu, muito brancos, os caninos afiados. Meu peito parece cheio, como se eu tivesse engolido um saco de areia. Continue dizendo isso para si mesmo, companheiro, diz ele. Você nunca vai adivinhar o que já fui antes de entrar nesse jogo. Vamos lá. Adivinhe. Aposto que não vai acertar. Não consigo. Já dei uma pista. Eles jogam um spray na passagem de ar. As pessoas me procuravam para contar os problemas delas. Uma vez por semana. No domingo. Cacete, você não frequenta a igreja. Então, você era padre. Por quê? Não pareço um homem santo. Não. Faz muito tempo. Me passe a chave de fenda, por favor. Por quê? Porque preciso dela. Porque, padre, só falei isso para você desabafar o que tem preso no peito. Não tenho nada no peito. Ele limpa o nariz com o braço tatuado. E aquele saco? Que saco? Você disse que parecia que tinha um saco de areia no peito com tudo que estava acumulado dentro de você. Olho para ele. Mais de perto. Você não ama sua esposa, a Jenny Burro, mas adoraria ter uma chance com a do faroleiro-chefe. Sid gira a chave de fenda. Você adoraria ter uma chance com ela. Você ama aquela mulher há um tempão, não é? Desde que veio para cá, e a sua esposa parece acabada perto dela. Você gosta tanto da Ellen que não consegue olhar direito para ela. Nem consegue tocar nela, nem para ajudar com as sacolas de compras. Você tem medo de que fique óbvio para ele e que ele fique sabendo. Bom, ele já sabe, companheiro. Ele sabe o que você quer, que você é louco por ela. Está surpreso. Claro que ele sabe, seu idiota.
Você acha que ele está velho e acabado, não acha? E o que um desgraçado desses vai fazer com você? Eu não ia pagar para ver. Cara, é um sujeito que não tem nada a perder. Eu não sei quem você é, sabe? Sim, você sabe exatamente quem eu sou. Sid bate o indicador no polegar. O barulho que faz parece o de uma antiga linha telefônica conectando. Você perdeu a chance com Ellen, diz ele. Depois do que aconteceu com eles, ela está destruída, não é? Nunca vai melhorar e não foi você que fez isso com ela. Foi ele. Nunca mais fale sobre a Ellen, aviso. Você não a conhece. Nem você. Seu maluco de merda. Mas eu conheço você. Eu conheço todos vocês. Só o suficiente. E o suficiente já é demais. Ele limpa as mãos e sorri de novo, mostrando os dentes de baixo. Agora, o que vai ter para jantar? Faz um tempão que não como comida caseira. Capítulo 32. Vince. Toque toque. 18 dias na torre. Alguém vem para a cama, mas isso não significa que tenha anoitecido. Está escuro, mas não significa que tenha anoitecido. Ou talvez tenha. Sempre existe essa chance. Partes de acontecimentos e sons que pertencem ao mundo real. O vapor de uma xícara de chá ou o fedor de cantina de uma lata de ravioli da Heinz. Sem ter para onde ir ou estar, a não ser encolhido no mesmo lugar, com o estômago embrulhado. Um estômago parecendo uma rede cheia de caranguejos, preocupado, esperando, os dias se repetindo. Na prisão, eu tinha uma fresta para ver a luz do dia. Ninguém quer que você seja paparicado pela quantidade de luz que tem, porque a luz é um luxo para o homem que tem o coração sombrio. Mas, quando estava claro, eu olhava para as estrelas, 5 ou 6 delas, talvez, e me parecia a coisa mais linda na época e ainda parecem agora. Eu ficava deitado ali com algum ladrão no beliche de cima, roncando ou coçando o saco, e olhava fixamente para aquelas estrelas enquanto não conseguia dormir. É pior para os outros. Eles têm que cobrir meu turno e limpar tudo que eu sujo. Estou acostumado a cagar e vomitar em baldes. Bill e o faroleiro-chefe estão acostumados a louça frágil e privadas de porcelana, ou seja lá do que as privadas sejam feitas. Passar mal aqui ou na cadeia não faz muita diferença. O faroleiro-chefe entra, ajoelha-se, tira uma caixa do armário. Ouço as rochas e pedras batendo umas nas outras, toque-toque, suave, frio, constante. O tempo passa. Já disse que sei ler mãos? Pergunta Michelle depois do trabalho. Eu tinha ido encontrá-la em Charing Cross. Ela saiu da estação lotada, o guarda-chuva pendendo como se tivesse levado um tiro. Acenou e sorriu. Como foi que consegui isso? Pensei. Não sou muito fã dessas baboseiras. Você é? Como assim? Gente morta. Pensar que a gente já viveu antes. Não sei o que acho disso. Passamos pela Trafalgar Square. Pombo cinza em uma coluna cinza. Minha avó me ensinou a ler mãos. E tarô. Aquelas cartas com os bodes pendurados de ponta cabeça. Você nunca fez uma leitura? Claro que não. Posso ler para você, se quiser. Ela não leu. Em vez disso, voltamos para o apartamento dela na rua Stratford e transamos. Quando acordei no dia seguinte, ela segurava uma das minhas mãos e a encarava. O que foi? Perguntei. Você não tem uma linha do destino, comentou ela. E devia ter? Ela falou que sim. Afirmei que, contanto que eu tivesse uma linha do amor, tudo bem. Isso você tem? Afirmou ela. Meio acordado, meio dormindo, me afogando em um semimundo. Ontem à noite, ouvi a voz do faroleiro-chefe no rádio. Ele está chamando um médico. Não está. Arthur vai cuidar de mim. Toque, toque. Quem está aí? Um homem vindo do mar para me buscar. Cabelos brancos, pele branca, pés pingando no atracadouro, mãos nos degraus. Ali está ele na entrada. Agora à porta. Prometi a Michelle que tinha acabado. Quando escrevi para ela, jurei, chega de brigas. O perigo acabou. Confie em mim. Havia um cara na cadeia que jogava muito xadrez e foi com ele que aprendi. Ele disse que era como ser uma das peças, uma das importantes, o cavalo, por exemplo. Se puser o cavalo no tabuleiro, vai fazer parte do jogo e o jogo tem como pegá-lo. Mas, se você o tirar, é só um cavalo. Não podemos chamá-lo de mais nada. Ele não pode ser trancado, entendido nem jogado. Nem mesmo faz parte do jogo. Temos que nos tirar do tabuleiro de vez em quando. Voltar a ser quem somos, nosso real, quando estamos sozinhos e não precisamos fingir. Podemos fazer isso em um farol. Não há ninguém nos puxando de um lado para outro. Quando vierem me pegar, então vou saber do que sou feito, como sou, o que estou disposto a fazer. Meu segredo na cozinha, embaixo da pia. Como o faroleiro-chefe e as pedras dele, um prazer secreto. Imagino o peso da arma, com curvas tão macias quanto as dela. Faz horas que estou flutuando.
Pouco consciente do fato de que o faroleiro-chefe entrou no quarto, o beliche rangeu e a cortina balançou em meio à escuridão profunda. Depois um sussurro. Vince, está me ouvindo? Falta pouco, amigo. Vagando por aquela escuridão, o suficiente para levar meus pensamentos até o topo da torre, parte do céu ou do mar, ou então estou perdido em algum lugar na terra, procurando aquela luz desconhecida, inalcançável, sentindo que morri. 19 dias, um dia de que me lembro, algum dia entre 1 milhão deles, foi quando os cigarros acabaram. Apalpando o bolso como se fosse uma bochecha mole, percebendo, que merda, fumamos tudo. 3 faroleiros correndo entre os andares, revistando casacos e camisas, cada cantinho em que um cigarro de emergência pode ter sido colocado. Sacudindo cada caixa e lata, pensando naquele amigo que certa vez me deu um, o qual eu escondi, mas não lembro onde. Uma revista em busca de bitucas jogadas em lixeiras, desfazendo as pontas para juntar tabaco e enrolá-lo em um cigarro fumável. 1 ou 2 tragadas, mas valia a pena. Fumar em um farol é mais do que um hábito. 2 minutos e meio no tempo em que estamos. Coração calmo, alma calma. E depois, esperar um barco passar, pedir que uma equipe venha. Mas pode demorar dias e as horas se estendem sem parar enquanto o mar ri de nós, homens minúsculos com desejos minúsculos. Então Arthur encontrou um maço. Se fosse Bill, teria guardado para si. Cigarros não são como latas de sardinhas e não precisam ser divididos. Mas o faroleiro-chefe pôs um cigarro ao lado de cada prato, um por dia, nada a mais para ele, nada a menos para nós. Esperávamos ansiosos por aquele cigarro, a ponto de ter se tornado algo divino. Nós 3 fumávamos depois do jantar em silêncio, o craquelar quente do papel, o suave pulo de nossos lábios. Nada antes disso ou desde então teve um sabor tão bom. Um pesadelo me acorda, ou podem ter sido os lençóis molhados de suor e enroscados nas minhas pernas. Eu estava escalando, mas meus músculos cederam. Então caí e acordei. Outra pessoa, toque-toque. Uma conversa de fundo, ao longe, acima ou abaixo, não sei dizer, mas a outra pessoa aqui porque Bill e o faroleiro-chefe capricham na entonação, usando vozes melhores e mais claras, em vez de grunhidos e xingamentos. Tento me sentar. Minhas costas desgrudam do lençol amassado. O sangue sobe à minha cabeça. Dói. Eu me deito. Meu estômago está vazio, mas pensar em comida me enjoa. Pensar nos chocolates que a esposa de Bill mandou me enjoa. Minhas articulações doem, todas elas. Os pontos do corpo em que coisas redondas encaixam em buracos redondos. Há um balde no chão. Não sei quando o usei pela última vez nem se foi limpo. Eles trouxeram um médico. É isso. Quero um médico. Mas não é um médico, não é ninguém. Estou sonhando em subir até o mezanino para pegar ar fresco e deixar o vento levar isso de mim. Mas nunca vou chegar lá em cima. Nunca vou me levantar. E sinto sede. Sede de verdade. A necessidade de sair. Uma bebida que tenho que tomar para não morrer. E se eu morrer, quando acordo de novo, está um frio de rachar. A parede está gelada de umidade. Puxo o lençol e o cobertor, que também estão congelando. Sonhos salobros que eu atravesso quase me afogando. Minha língua tomada por um líquido amargo. Volto para lá, caminhando, um prédio residencial à frente. Não o vejo como era na vida real, mas alterado. Torto. Meu amigo rega atrás de mim, os outros também. Não os vi, mas os senti. Ouvi suas jaquetas roçando enquanto andavam. Vamos voltar. Melhor não fazer isso. Mas o sonho continuou como se eu não tivesse ouvido e o cachorro começou a latir. Vi seus dentes. Suas gengivas escuras cheias de veias e a ferida compus enquanto ele rosnava. Sangue e pelos. O grito agudo de uma criança. Meu amigo em meus braços, gelado. A janela do quarto é um quadrado opaco. Penso em N de névoa. 3 vozes. Preciso de água. Espero entrar na cozinha e me ver lá, com os outros, o faroleiro-chefe, Bill e eu, sentados à mesa, fumando e jogando cartas. E é minha voz que ouço, mas a versão que está de pé, pensando isso, não está envolvida. Ela é invisível. Está morta. Morreu dentro dos próprios sonhos. Contudo, quando chego ao andar de baixo, não me vejo. Encontro um cara grande e grisalho. Já não era sem tempo, diz Arthur. O cara grande e grisalho não fala nada, mas olha para mim e sorri. Capítulo 8. Entrevistas. 1973, capítulo 33. Ellen, eu aguento. Seja o que for. Se tiverem morrido, vou aguentar. Prefiro isso a não saber. Vocês nos diriam, não é? Se descobrissem, vocês nos diriam? Sabemos como isso é difícil para você, Ellen. Ela gostaria que não falassem isso. Eles não têm como saber. A ideia de nunca mais ver Arthur era um abismo estranho. Um livro de páginas vazias. O degrau que achávamos que estava no escuro, mas não estava. Dia 2 de janeiro. Terça-feira de manhã. 11h45.
4 dias desde que haviam sumido. Quando via a pedra da donzela pela janela da sala, Ellen tinha a sensação esquisita de estar observando um carro passar sem ninguém ao volante. Faz alguma ideia do que aconteceu com seu marido? Os detetives estavam sentados diante dela, os mensageiros da má notícia, da falta de notícia, de nada. Em alguns momentos, aquilo parecia inconcebível. Uma elaborada brincadeira só por diversão ou tédio para ver como podiam animar as coisas em terra. Quanto tempo demoraria até que aquela gente atrapalhada do continente os encontrasse? Os lagartos, agarrados discretamente a uma rocha. Não sei. Não faz sentido. As pessoas não desaparecem do nada, não é? Normalmente não. Vocês acham que eles morreram. É cedo demais para tirar conclusões. Mas é o que estão pensando. Não estão. Eu estou. Vamos voltar um pouco, por favor. A última mensagem que recebemos de Arthur era para cancelar o pedido de um mecânico para consertar o gerador. Por que você acha que Arthur cancelou o pedido, Ellen? O gerador foi consertado. Mas a Trident não mandou ninguém. Um deles deve ter consertado. Arthur pode ter feito isso. Ou Bill. O homem escreveu alguma coisa em seu bloco de notas. Havia perguntas demais. E todas eram uma perda de tempo, de pessoas que não sabiam nada sobre faróis, sobre o que significava estar envolvido com um farol, com uma pessoa que estava em um farol. Arthur teve algum comportamento diferente do normal da última vez que o viu? Não. Ele citou alguma pessoa específica, algum nome novo ou diferente? Acho que não. Queremos conferir se Arthur e os outros não foram pegos por outra pessoa na torre. Alguém com um barco. É o tipo de coisa que ele faria. Ellen balançou a cabeça. Arthur era pragmático e sensato. A cabeça dele parecia um catálogo. No primeiro encontro dos dois, eles citaram o nome das estrelas. Não tinha sido nem um ato romântico, é que ele simplesmente sabia. Betelgeuse, Cassiopeia. Nomes como bolinhas de gude em uma tigela de vidro. Ele desmontava relógios e os remontava para ver como se encaixavam e como funcionavam, a elegância do mecanismo. Montava quebra-cabeças cobertos de céu e mar porque, por ser faroleiro, havia aprendido a notar os detalhes que os definiam quando ela via apenas cinza. Ela sempre achará que ele tinha os ombros mais lindos que já vira. Era uma coisa estranha pela qual se sentia atraída, mas fazer o quê? Antes, ela saíra com o homem que tinha os ombros caídos, cujas roupas pareciam correr o risco constante de escorregar do corpo, como uma camisa em um cabide pequeno demais. Em comparação, ela podia equilibrar 2 cestas nos ombros de Arthur. Na época, estava pronta para se casar e começar uma família. Arthur estava um pouco deprimido. Como assim? Um pouco. Ou a pessoa está ou não está. Ele alguma vez disse que estava meio para baixo. Você observou alguma perda de apetite? Ou se ele vinha dormindo mais do que o normal ou se tinha parado de conversar com as pessoas? Arthur quase nunca conversava com as pessoas. Então ele podia estar sofrendo de depressão. Acho que não. Nós nunca conversamos sobre isso. Ellen pensou no marido na cozinha, semanas antes, parado diante do forno, bem ali, de costas para ela. E a lembrança parecia próximo o bastante para que pudesse tocá-la. Ele havia passado geleia no pão e ela ficará irritada porque, antes de comer o pão, ele tinha lavado, secado e guardado a faca. Só então tinha se sentado para comer. Não dissera nada, porque um casamento longo lhe ensinara que, se não tinha algo de bom para dizer, era melhor não dizer nada. Ela podia fazer as coisas como preferia quando ele estava longe. Assim que ele voltava, ela se irritava, mas não dizia nada porque aquilo era um casamento, na maior parte do tempo. A senhora poderia nos dizer o que fazia antes de entrar para Trident House. Eu trabalhava em Londres, como vendedora. Um estilo de vida muito diferente? Então, acho que sim. Já passei mais da metade da minha vida com a instituição, mas ainda penso naquela época e em como é diferente hoje em dia e tem sido diferente há muito tempo. Você gosta de morar aqui sozinha? É muito isolado. Não penso muito nisso. São, o quê? Mais de 6 quilômetros até Mortehaven. Arthur dizia que era como se a Trident não quisesse que fossemos embora. Isolamento pode causar danos, Ellen. Temos que considerar isso não só em relação aos homens, mas também às famílias. Se Arthur estava deprimido, eu nunca disse que ele estava deprimido. Mas faria sentido se ele estivesse. Por quê? Os detetives a observaram com pena. A reclusão pode causar danos graves a uma pessoa, ainda mais se ela já estiver em um estado vulnerável. O que você está insinuando? É muito cedo para insinuar qualquer coisa. Estamos analisando as várias possibilidades. Ela já havia considerado as possibilidades. Bill havia contado a Arthur. Ele mentira sobre os sentimentos de Ellen e a duração do caso. Um estudante de meias até os joelhos cutucando um ninho. A ideia de que Arthur havia acreditado a deixará com um vazio no peito. Os efeitos da reclusão são sérios. Isso não é normal para uma pessoa. Sabe se o Sr. Walker tinha problemas com isso? Ou o Sr. Bourne? Eu não conhecia nenhum dos dois muito bem. Mas, como morava do lado do Sr. Walker, devia conhecê-lo. Não muito. É amiga da esposa dele, a Jenny. Há quanto tempo eles estão aqui?
Uns 2 anos. E nunca houve nenhuma briga no chalés, nenhum desentendimento. Não. Imagino que vocês têm confortado uma a outra. Ellen se concentrou na toalha de mesa impermeável. Jenny lhe dera de presente de aniversário no ano anterior. A estampa tinha desenhos das áreas rurais de Devon em tons de salmão misturados a receitas de sopa e torta de berbigão. Jenny era uma ótima cozinheira. Ela preparava terrines bem engorduradas e pudins de melaço, iguarias para Bill levar para o farol. Jenny sentia orgulho do talento que tinha na cozinha, para arrumar a casa, para criar os filhos, tudo que faltava em Ellen. Quando Bill estava fora, às vezes ela convidava Ellen para um jantar caseiro. Ellen aceitava os convites incomodada. Durante as refeições, conversava com as crianças enquanto Jenny servia comida em tigelas, em seguida vinho, depois limpava a mesa, com dezenas de diálogos iniciados e nenhum concluído. Ellen insistia em lavar a louça e havia algo na imagem de 2 mulheres à pia da cozinha, uma lavando, outra secando e o rádio murmurando, que gerava uma atmosfera de confiança. Me perdoe, Jenny. Eu estava sozinha e solitária. Ela vai receber uma pensão para criar os filhos. E você também, Ellen. A Trident House deixou isso claro. Custe o que custar, vocês vão ficar sob nossos cuidados. Talvez isso não seja necessário. Eles ainda podem voltar. Mas aquilo já era necessário. No sábado de manhã, a equipe da Trident chegou em 2 Vauxhall Victors, descendo a estrada estreita até o complexo. Jenny e as crianças estavam esperando Bill voltar. Os representantes foram até a porta, e Ellen, que observava da janela, entendeu na hora. Os ombros rígidos, a cabeça baixa, o chapéu respeitosamente removido assim que a porta se abriu. Jenny caiu no primeiro degrau. Ellen sabia como era sentir sua vida evaporando, mas nunca tinha visto isso acontecer com outra pessoa. Ela percebeu que era incapaz de ver aquilo, porque a dor de Jenny exigirá que ela virasse o rosto no último instante, como se passasse por um acidente na estrada e sentisse que a cena exigia privacidade. Bill devia ter tido um infarto, pensou ela, ou caído do barco e se afogado. Ela não demorou para aceitar isso. Sua primeira emoção egoísta foi alívio. Quando os representantes olharam para o chalé dela, houve um instante em que tudo ao seu redor ficará imóvel. O tic-tac do relógio, o zumbido da geladeira, o tremular da chaleira na cozinha fervendo a água. Mais tarde, depois que ficou sabendo, parte dela se perguntou se havia desejado que aquilo acontecesse, uma mudança ou uma revelação, e tinha acontecido. Você está bem, Ellen? Podemos continuar? Podem me dar licença? Preciso de um pouco de ar fresco. Do lado de fora, o vento uivava, o mar amarronzado se agitava, gerando ondas cobertas de espuma branca. Ondas de nuvens corriam pelo céu. Ellen estava sem casaco, o frio cortante parecia necessário. O vento espancava seu vestido. Ela via a sombra da donzela, uma vertical remota abrigando o próprio contingente de emergência. A Trident havia achado que colocá-las ali, onde podiam ver uma mancha fraca da horrenda torre, faria com que se sentissem mais próximas dos maridos, mas só piorara as coisas. Os homens não podiam vê-las. Para Arthur, sua vida em terra parava de existir, mas ela ainda conseguia vê-lo e isso a incomodava todos os dias. Preferia não ver nada. Volte para mim, pensou. A torre a encarou, incapaz de ceder. Todas as torres são orgulhosas, a donzela ainda mais. Sentia orgulho de ter levado Arthur. Era seu lugar secreto, longe dela, e gostava disso. Ela pensou nas rochas que ele havia colecionado nos faróis nas ilhas, notando os paralelos e as discrepâncias, enquanto ela queria bater nele e gritar: olhe para mim, seu idiota, olhe para mim. Não vê como preciso de você. Ela não se lembrava de quando começara a amá-lo, porque parecia que o tinha amado a vida toda, sem saber direito onde começava ou terminava. Mas, no fim, o consolo da donzela, o farol em si, tinha dado a ele o que ela não podia. Depois da dificuldade que haviam tentado enfrentar juntos, mas que a deixará sem nada para oferecer. As lágrimas surgiram quentes, mas congelaram em seus olhos. Ela disse a si mesma que tinha vivido coisa pior, mas, naquele momento silencioso de lágrimas contidas, não era o que parecia. Não adiantava explicar isso para as pessoas que estavam lá dentro. Como podiam entender a reclamação mais básica dela, a reclamação mais difícil e amarga que tinha a respeito do marido e sobre a qual nunca havia encontrado palavras para conversar com ele porque seu silêncio a amordaçava como nunca? O fato de ela não ter sido a única a procurar alguém diferente. Tinha havido outra mulher, um amor do qual ela não podia se aproximar, nem torcer para que fosse comparável ao seu. Que havia tirado Arthur dela, em quem ele pensava quando estavam juntos e desejava sempre que se tocavam. Capítulo 34. Jenny, estou sem leite, ou faria uma xícara de chá para vocês. Só que não posso sair e comprar mais. Não é, porque não vou sair desta casa até Bill voltar.
Não vou sair até que ele entre por aquela porta e a gente veja que tudo isso foi um grande erro porque ele vai chegar a qualquer minuto, tenho certeza, e preciso estar aqui, esperando por ele. Jenny se recostou na cadeira e tentou controlar a tremedeira. O interrogatório não estava sendo como ela havia imaginado depois de ter visto tantos programas policiais na TV. Primeiro, eles não estavam em uma delegacia. Estavam na casa dela, no Masters, que agora tinha um leve aroma de enroladinho de salsicha. Ela passará a manhã toda vendo pessoas estranhas entrarem no chalé, as fronteiras normais que separavam o privado do público, a porta da frente, o limite de seu quarto, invadidas em um instante. Os detetives eram piedosos, mas achavam aceitável comer em um momento como aquele. De alguma forma aceitável levar papéis amassados para a casa dela, manchados de massa folhada e fatias de carne quente. Agradecemos por conversar com a gente, Jenny. O bebê começou a chorar. No corredor, sua irmã se apressou para pegá-lo. A porta da frente se abriu. Ela se assustou. Era Bill. Não, não era. Posso muito bem conversar com vocês, se pararem de dizer que ele se foi. Como se estivesse morto. Ele não morreu. A gente tem que esperar mais um pouco, só isso. Fitas de papel pendiam do teto da sala de estar, cansadas de manter o sorriso desde o dia 12 de dezembro. O anjo no alto da árvore fechou um dos olhos, não querendo ver. Eles haviam discutido por causa do anjo, já que ele não queria isso, queria uma estrela. E Jenny o atacara porque a única coisa que ele fazia era criticá-la. Qualquer coisa que ela fazia, não importava quanto tentasse. E será que ele não podia simplesmente deixar que ela fizesse o que queria? Ele sabia como o Natal era importante para ela. Jenny decorava a casa todo ano, mesmo que Bill não estivesse lá. Na manhã de Natal, ela o imaginava no farol, com os cartões e presentes que ela havia embalado em novembro, prontos para que ele abrisse. As crianças gritavam músicas de Natal da mesa do jardim, bem alto para que ele ouvisse. Se o vento soprasse para o lado certo, talvez ele ouvisse. Onde você acha que Bill está, Jenny? A voz do homem soou cuidadosa, como se ele fosse fazer algo que pudesse machucá-la. Acho que ele está no mar agora, seguro e quentinho em um barco. As primeiras 24 horas depois que um desaparecimento é relatado são cruciais. Já se passaram 96. Ele está vivo. Você acha que seu marido e os outros homens que estavam com ele fugiram da torre? Acho. Alguma coisa pegou os três e os levou embora. Como a pessoa mencionada no relato de Mike Senner, a mulher tinha o rosto redondo e pálpebras pesadas, uma postura que era, de alguma forma, tanto de alerta quanto de entediada, feito uma coruja em um mini zoológico, pouco interessada nos transeuntes. A atmosfera lá é ruim. Bill diz muito isso. Entre os três? Não, o próprio lugar. É como se coisas ruins tivessem acontecido lá. Coisas que Bill fez? Ou um dos outros? Jenny engoliu em seco. Sua garganta doía. Todos imaginavam que Mike Senner estava mentindo, e talvez estivesse. Mike era conhecido por contar histórias com o intuito de chamar a atenção para si mesmo, e o bom senso dizia que ninguém podia aportar em uma torre sem a aprovação da Trident House. Mas ele parecia ter tanta certeza. Tinha jurado que havia sido o último a ver os três. Dissera que Bill contará que eles haviam recebido a visita de um homem. Isso não era importante. Ninguém ligava para isso. Se ela admitisse que acreditava na história de Mike, eles marcariam a caixinha dela com uma cruz. Vasculhariam o armário dela, as lixeiras, seus recibos de produtos de limpeza. Não foi isso que eu quis dizer. As coisas travam. Ficam presas. Um farol não tem espaço suficiente. Tudo fica entulhado. Estamos falando de fantasmas, não de um lençol com buracos no lugar dos olhos, mas de uma atmosfera. De uma atmosfera ruim. Alguns faróis têm isso. Veja só o Saus. O que tem o Saus? A história tinha sido contada a ela por Bill. O que havia acontecido no farol de Saus, na costa do país de Gales, no século anterior. Naquela época, as estações eram bimanuais, só tinham 2 faroleiros ao mesmo tempo. E, depois de algumas semanas, um deles morrera num acidente. Todo mundo sabia que os 2 não se davam bem, então o que ficará para trás teve medo de ser preso por assassinato caso tentasse se livrar do corpo. Por isso, decidiu esperar todo o tempo passar até os substitutos chegarem. O problema foi que, depois de um tempo, ele não aguentava mais o cheiro. Tudo o que podia fazer era construir um caixão e pendurá-lo na lanterna. Mas, assim que o pôs lá, uma rajada de vento o abriu. O cadáver podre ficou lá, com os braços balançando. Toda vez que o vento soprava, o braço do morto batia no alto da torre. Bill disse que devia parecer que o homem estava acenando para ele. O morto dizendo venha para o vivo, chamando para se juntar a ele. Aquilo começou a afetar a cabeça dele. Enlouqueceu o cara. Navios passavam ao longe e viam aquele homem acenando. Achavam que não havia nada de errado, então nunca se aproximavam. No fim das contas, o faroleiro vivo tinha ficado pior do que o morto. Ele tivera que ouvir o braço balançando dia e noite, batendo na janela, pedindo para entrar. Quando voltou para o continente, estava destruído, dominado por pesadelos e pelo uivo assustador do vento.
A coruja se ajeitou na cadeira, mas ainda com aquela expressão impassível, plácida. É uma história interessante. Para você não passa disso, não é? Uma história. Sem dúvida. Jenny parecia maluca, os cabelos despenteados desde sábado, as mesmas roupas do dia anterior, sem contar que a camisa era de Bill. Tinha o cheiro dele, de casca de árvore e suor. Sua vizinha Ellen diz que eles se afogaram. Ela deve achar isso mesmo. É uma mentirosa. Você vai ver. Mentirosa? É um crime ela dizer isso. É esposa do faroleiro-chefe. Devia ser mais leal em vez de dar a impressão de que eles não sabiam o que estavam fazendo. Quando Bill voltar, vai ficar feliz por eu ter confiado nele e não ter dito que foi porque ele não sabia fazer seu trabalho. Ellen nos levou a acreditar que todo mundo no chalé se apoia. Se apoiava? Sim. Se apoiava? Você vai repetir cada coisinha que eu disser. Havia 2 relógios parados na torre, Jenny. Os 2 pararam 15 para as 9. Esse horário tinha algum significado especial para Bill? Não. Para algum de vocês? Não. Você não sabe ou não tinha? Não sei. Os 2. Nenhum dos 2. Ellen sugeriu que a pilha pudesse ter acabado. E acabou. A mulher teve a decência de ficar envergonhada. Infelizmente, não pudemos conferir isso. As 2 pilhas estavam no lugar, mas podiam ter sido invertidas. A equipe de busca enviada pela Trident retirou as pilhas e as substituiu. Então eles não podiam ter certeza. Ela visualizou Bill se debatendo em meio às ondas. Ele não sabia nadar. Tinha alguma coisa no farol com eles. E, antes que você diga que isso é loucura, não é nenhuma maluquice maior do que dizer que 2 relógios em perfeito estado pararam no mesmo minuto, no mesmo dia. Existe outra opção. A de que um dos faroleiros parou os relógios. Por que alguém faria isso? Houve uma batida na porta. Um assistente trouxe 2 xícaras de um líquido amarronzado parecido com um molho de carne espesso servido na churrascaria de Mortehaven. Jenny se lembrou de Bill antes de os 2 se casarem, vestindo seu melhor terno para levá-la para jantar lá. O cheiro do café a deixou enjoada. Preciso ir ao banheiro. Depois, no corredor, ela encontrou Carol, que lhe ofereceu o bebê para que segurasse. Mas ela não o queria. Não queria o toque de ninguém. Só de Bill. Quando voltou para a sala de estar, a cena ainda estava montada. Até o fim da vida deles, o Natal seria daquele jeito. Detetives, enroladinhos, sininhos de papel e árvore murcha. Hannah e Julia estavam na casa de uma amiga, mas ela não podia deixá-las lá para sempre. Logo teria que explicar. 7 e 2 anos, elas entenderiam o básico, que talvez nunca mais vissem o pai. Talvez Hannah se lembrasse dele, mas Julia provavelmente não. O bebê não teria nada. Ele vai voltar. Se ela pensar nisso várias vezes, talvez se torne verdade. E se não se tornar, ela teria que sobreviver a cada dia, sabendo o que fizera. Bem feito. Ela merecia a perda. Estamos investigando se os 3 podem ter planejado o desaparecimento. Isso é ridículo. Bill nunca faria isso comigo. Arthur faria isso com Ellen. Depende. Do quê? Não sei como é o casamento deles. Sei. O homem tomou um gole de café. Depois escreveu em seu bloco. Seu marido falava sobre Vincent Bourne. Bill não gostava de falar do farol quando estava em casa. O fato de Vincent ter estado na cadeia podia incomodar algumas pessoas. Existem coisas piores do que roubar. Não é como se ele tivesse machucado alguém. O homem a observou por um instante. Então olhou para a mulher, que passou a unha da cor de presunto embalado em torno da borda da xícara. Você conhecia o substituto, Jenny? Ela o vira uma vez, chegando a Mortehaven, depois de ter substituído Frank. 20 e poucos anos, magro, ombros curvados. Tinha um cigarro na boca, quase invisível embaixo do bigode grosso. Sentirá o cheiro de sua camisa furada por traças, mofada, defumada. Um aroma úmido e antigo que ela passará a associar à torre, porque Bill sempre voltava com o mesmo cheiro. Eram necessários dias de lavagem e sachês de pot-pourri na gaveta das camisas para ele voltar a ter o cheiro de sua casa. É verdade que o Sr. Bourne foi preso por roubo, mas a última passagem dele pela prisão foi por um crime bem mais grave. Qual? Lamento, mas não podemos divulgar. Um detalhe assim poderia gerar especulação e prejudicar a investigação. Um detalhe? Eu não diria que é um detalhe Vince ter sido preso por um crime que colocaria Bill em risco. Pelo que foi, me conte. Sou esposa dele. Tenho o direito de saber. Não podemos concluir que o crime do Sr. Bourne teve alguma coisa a ver com o desaparecimento, nem que ele colocava alguém em risco. Mas há essa possibilidade. A dupla olhou com pena para ela. Com pena, pensou ela, por algo além daquelas circunstâncias. Eles conversaram por um tempo, depois lhe contaram. Ela levou certo tempo para processar o que haviam dito. Foi como chegar ao fim de um programa de TV e perceber que tinha assistido tudo errado. A verdade sobre Vincent Bourne ondulou por ela como uma bandeira na ponta de um navio, uma mancha solitária de vermelho vivo. Ela não era a única que tinha um segredo.
Capítulo 35. Sinceramente, quase morri vindo para cá. Uma mulher da minha idade, no meu estado. Me deram os remédios para afinar o sangue por causa do coração, mas a única coisa que fazem é me deixar zonza e morrendo de frio o tempo todo. Olhem só para mim, estou tremendo. Com as mãos de um fantasma, dá para ver através delas. É a varfarina? É, sim. Acho que eu preferia ter outro derrame. Quer uma bebida, senhora Morrel? Só se você tiver licor de cereja, aí eu quero. E não é senhora, é senhorita. Imagino que você acha que uma mulher como eu deve ter um marido, não é? Não parei para pensar nisso. Bom, eu tive. Tivemos um grande casamento, chique e tal. Aí ele sumiu, não foi? Saiu para comprar 1 litro de leite um dia e nunca mais voltou. A gente ouve histórias assim. No meu caso, foi verdade. Nem me deu um beijo na bochecha antes de ir embora. Acha que eu devia ter continuado usando a aliança depois dessa? Porra nenhuma. Ele me deixou para cuidar sozinha do bebê, que tinha 5 meses e berrava noite e dia. Vê se pode. Achei que o tivesse visto em um posto de gasolina em 1968, enchendo o tanque com uma vagabunda no banco da frente. Posso fumar. O homem passou um cinzeiro de vidro para ela, requintado, típico de um estabelecimento como aquele. Pearl nunca havia se hospedado em nenhum lugar como o Prince's Regent, com aquela cama gigantesca, travesseiros de pena e banheiro no quarto. E os cafés da manhã, ovos e bacon, arenque e panquecas. Era bem diferente dos crumpets com os cigarros de sempre, consumidos enquanto ela observava, da janela do arranha-céu em que morava, o trânsito se arrastar pela A406. Obrigado por ter vindo até aqui, senhorita Morrel. Vão pagar para eu ficar aqui no hotel até terminar, não vão? A Trident House quer cuidar dos familiares nesse momento difícil. Se você está dizendo, eu não gostaria de estar na pele deles, mas não posso dizer que tenha ficado surpresa. Para ser sincera, o destino daquele garoto era ser um assassino. Ele se meteu em problemas a vida inteira, e ia continuar fazendo isso até o fim. Agora você está aí, quebrando a cabeça, mas, para mim, não tem nenhum grande mistério aqui. Todo mundo está falando sobre um mistério, mas isso não existe. Quando me ligaram, pensei, pronto, como assim? Eu sabia que ia acontecer. Talvez não assim. Confesso que foi um jeito inteligente de fazer isso. Mas eu sabia que ia acontecer. O que, exatamente? Não é o seu trabalho descobrir. Eu não sabia nada sobre isso. Nem sabia que ele tinha começado a trabalhar no Farol. Quando saiu da cadeia, ele não me ligou nem foi lá em casa, aquele babaca ingrato. Eu nem sabia que ele tinha saído. Só soube porque Erika conhecia a menina com quem ele tinha começado a namorar. Foi assim que a gente ficou sabendo. Ele tem namorada, por incrível que pareça. Qual é o nome dela? Erika deve saber. Erika é minha filha. Ela queria vir, mas falei que não. Eu sou a adulta responsável. Querendo ou não, sou responsável por aquele degenerado. O que você achava de Vincent trabalhar nos faróis? Fiquei chocada por ter sido contratado, depois do que ele fez. Mas aí imaginei que devia ter mentido. Vini sempre foi um bom mentiroso. A Trident achou que o passado dele o tornava um candidato apropriado para o trabalho. Agora eu já ouvi tudo. Ninguém ligou para o crime pelo qual ele foi condenado. Isso não desestimulou ninguém. Pois devia. Não ligam para quem põe naqueles faróis e para os coitados que acabam ficando na companhia deles. Sinto muito por esses homens, de verdade. Meu sobrinho é culpado pelo sumiço deles. E é muito difícil dizer isso, que ele é meu sobrinho. Porque, se eu tivesse escolha, diria que ele não tem nada a ver comigo, não é do meu sangue. Mas, se me perguntasse há um ano onde eu achava que ele ia parar, eu diria alguma coisa parecida. Você acha que Vincent machucou os outros? Claro, ele sabia como fazer isso. Aprendeu na rua, depois a cadeia terminou o trabalho. Como você descreveria seu sobrinho? Com suas próprias palavras. E eu usaria as palavras de quem? Foi um pesadelo desde o dia em que nasceu. Minha irmã não conseguia lidar com ele. Ela está enterrada agora. Foi ele quem provocou isso. Quantos anos Vincent tinha quando a mãe morreu? 13. Olhe aqui. Antes de começar a sentir pena dele, a vida nem sempre cheira a rosas. Quanto mais rápido ele aprendesse, melhor, ainda mais no caso dele. Tinha o capeta no corpo. Aquele garoto. Eu disse isso a Pam assim que olhei para ele. Esse bebê não é muito normal, Pamela. Tinha um olhar estranho, de verdade. Quando deixou de ser um bebê e começou a andar, ele passou a bater nela. Dava tapas nela. Deixava minha irmã com hematomas e olhos roxos. Dava cabeçada na mãe sempre que ela o pegava no colo, ou a chutava e batia e nunca comia nada que ela colocava na frente dele. E nunca dormia também. Passava a noite inteira gritando, e ela nunca pregava o olho. Pam enlouqueceu. Ele era levado para orfanatos a toda hora. Quantos anos tinha na época? Uns 2, 3? De qualquer maneira, já andava quando foi levado. O serviço social veio e isso abalou Pam, pode acreditar, mas ela não estava bem. Nunca quis o garoto,
E isso dificultou tudo. Pelo menos eu queria a Erika, ou seja, eu aceitava o fato de que ia ter um bebê. Ela tentou lidar com Vini por um tempo, mas não aguentou. Não com o demônio que tinha dentro dele. Quando você diz que ele era levado a toda hora, quer dizer que ele voltou para a mãe. Algumas vezes. Não era só Pan que não conseguia lidar com ele. As famílias adotivas e tal também não. Viviam mandando o garoto de volta porque ele estragava a vida delas. E eu pensava, deixem a coitada da menina em paz. Ela disse que não quer o filho. Então larguem do pé da minha irmã. Isso só a deixou pior. Pior? Com as drogas. No fim, teve overdose. Tenho quase certeza de que foi de propósito. Não sei se a culpo. Não foi culpa da Pamela. Foi dele. Dele e do pai dele. Onde está o pai dele agora? E eu sei, não dou a mínima. Ele não ajudou a criar o filho. Isso é piada por acaso. Nunca nem olhei na cara daquele rato sujo e vou falar uma coisa. Ele devia agradecer a Deus por isso. Eu ia estrangular o cara. Torceria o pescoço dele como se fosse um peru de Natal e depois rechearia o cara pelo cu. Pan só ouviu uma vez. Ela não compactuou com a chegada do Vini, se é que me entende. Não sei se entendo. Era só um cara em um beco que, uma noite, meteu nela, apesar de ela não querer. Entendeu agora? Sinto muito. Porque não tem nada a ver com você. A mulher que fazia as perguntas se recostou na cadeira. Eles obviamente tinham pensado. Você entrevista a velha. Seu jeito feminino vai ajudar. Ela vai ser mais tranquila com você. Então o homem se inclinou para a frente, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Por que você ficou com Vincent depois que ela morreu? Irmãs se ajudam. Na última vez que falei com Pan, ela me fez prometer isso. Disse, Per, você tem que me jurar que vai cuidar dele. É por isso que acho que ela queria se matar. É de imaginar que, por ter 2 filhos, teriam me dado um lugar melhor para morar, não é? Para ser sincera, aceitei em parte por causa disso. Achei que, se ficasse com Vini, ganharia uma casa melhor. Mas fazer uma boa ação não é mais como antigamente, quando ele foi preso pela primeira vez. Agora que você perguntou, ele devia ter uns 14, 15 anos. Por participar de pegas, esse tipo de coisa. Vini recebeu um monte de multas, mas o que eu podia fazer? Não controlava o garoto. Não tem graça, mas fiquei feliz quando ele foi preso. Bostal era uma boa para ele porque não sabia viver direito no mundo normal, mas também não se dava bem nos lares adotivos. E deve ter sido bom para ele, já que voltou várias vezes. Quanto tempo ele ficou em Bostal? Alguns meses de cada vez. A não ser na última. Dessa vez ele ficou pouco mais de 1 ano. E, falando nisso, acho que pegaram leve com ele. O Glenn da Rita pegou 6 anos só porque nunca terminou de construir um banheiro chique na casa de um cara rico no Health. Era de imaginar que podiam chamar outra pessoa, não é? Já que moravam naquele bairro, em uma mansão, não precisavam fazer um escândalo por causa disso. Ele já foi violento com você? Glenn? Vincent. Ele que tentasse para ver. Então você mesma nunca teve provas de que Vincent era violento? Não precisei. Eu vi os hematomas da Pam. Esqueceu? Se Vincent machucou os homens que estavam com ele, se matou os 2, você quer dizer? Se tivesse matado, o que ele teria feito? Não faço a menor ideia. Cara, só sei que Vini tinha um apelido na prisão. Odini. Já ouviu falar dele, do ilusionista. Chamavam o garoto de Odini peludo por causa do bigode, aquela coisa horrível de que ele gostava. Sei que agrada a algumas mulheres, mas acho nojenta aquela pelugem toda em volta da boca. Quando vi meu marido no posto de gasolina, ele tinha uma barba comprida pendendo do queixo. Dava para prender uma tigela de cereal nela. Olhei para a vagabunda no banco da frente e pensei. Pode ficar com ele, querida. O homem franziu a testa. Pela acendeu outro Hotchkiss. Odini por causa do jeito que ele planejava as fugas. Para um garoto sem educação, até que a cabeça dele funcionava. Isso me faz pensar que o pai dele podia ser qualquer pessoa. A gente achava que era uma coisa, mas talvez não fosse. Talvez fosse rico, tenha estudado em uma daquelas escolas chiques, tivesse uma casa chique e houvesse simplesmente decidido ir atrás de um pouco de aventura uma noite e Pan foi a sortuda. Sabe o que é isso? Arrogância. Tal pai, tal filho. Vini dizia que a gente é bom nas coisas em parte por causa de talento e em parte porque acredita que é o melhor e convence os outros de que é mesmo. É mentira. Ele é um vigarista. Conseguia se safar de qualquer coisa. Pode ter escapado do farol. Saberia exatamente como. E faria parecer para os outros exatamente como ele queria que parecesse. Como nos dar a ideia errada. Não acho que Vini tenha morrido. Então onde ele está? Sei lá. Os 3 é que tem que saber e pronto. Mas Vini conhecia gente que podia ajudá-lo a fazer isso e a cobertar tudo, dando a impressão de que era uma coisa quando era outra. O homem sorriu, como se tivesse ficado satisfeito com a fala dela. Como o cara que estava lá com eles. O mecânico. O sorriso sumiu. Nenhum mecânico esteve lá. Aquele pescador que foi até lá disse que sim.
O depoimento do Mike Senior tem muitos problemas, por isso não vamos investigar. Quem disse? A Trident House. Todos os detetives que se envolveram no caso. Caralho, vocês não fazem a menor ideia, não é? É bom senso, senhorita Morrel. Não existem paradas não autorizadas no farol da Pedra da Donzela, ainda mais com o tempo ruim. A instituição sabe de tudo que acontece nas torres, mas não sabe o que aconteceu nessa daqui, sabe? Não estamos dispostos a desperdiçar recursos com uma testemunha pouco confiável. E se ele estiver certo? Nenhum mecânico foi enviado. Nenhum barco saiu do porto. Nenhum barqueiro fez o trabalho. Ninguém viu esse indivíduo em Mortehaven nem em nenhum outro lugar. Não me peça respostas, cara. São vocês que devem ter isso. De qualquer forma, acho que não importa mesmo, já que a única coisa que isso prova é a minha teoria. Aquele mecânico, ou quem quer que fosse, só podia ser do bando do Vini. E se meu coração estivesse melhor, aquele vagabundo babaca do meu sobrinho talvez ficasse com um pedaço dele. Que coisa louca, não é? Erika me disse antes de eu vir para cá. Ela me disse que Vini só queria uma coisa na vida: se afastar de todas as pessoas que o conheciam e recomeçar. Onde não encontrasse os mesmos rostos em cada esquina. Vini disse que um dia desses ia fugir. E o que aconteceu? O babaquinha foi lá e fugiu.